Na noite dessa quinta-feira, os candidatos a prefeito que passaram para o segundo turno em várias capitais do país participaram do debate realizado pela Band. E hoje, sexta-feira, no Ao Ponto Especial de Eleições, a gente repete a dose do primeiro turno e faz o podcast a quente, né, Maltic? E não é só o Ao Ponto que está quente, com análise fresquinha dos debates que terminaram agora há pouco. 00:07 de sexta-feira, o clima esquentou muito no confronto entre Marcelo Crivella e Eduardo Paes. Um clima bem menos hostil ocorreu no debate da Band em São Paulo entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. Bem mais propositivo o debate entre os candidatos na capital paulista. No clima dos debates, que eu já apresento os nossos convidados, o Thiago Prado, editor de País, e o Paulo Celso Pereira, editor executivo do Jornal Globo, que também vão nos ajudar a identificar o desempenho nas pesquisas dos candidatos nessas duas capitais. A gente também vai falar um pouquinho sobre a situação lá em Recife, com a virada da Marília Reis, que já se ensaiava no período ali da apuração dos votos e que se confirma, pelo menos no início, nos primeiros dias do segundo turno. A gente começa por você, Thiago, falando sobre esse debate quente no Rio de Janeiro. Muita proposta por aí? Proposta a gente até teve algumas, sim, para ser justo, mas foi muito mais um debate marcado pelos ataques e era o que a gente até já esperava. Dois políticos experientes já, muito craques em debate, a verdade é essa, e que já tem um histórico aí de ataques um contra o outro, né? O tema da corrupção, obviamente, foi abordado pelos dois ali, né? O Crivella sempre com a estratégia de apresentar ali, né, que o ex-secretário de obras do Eduardo Paes, o Alexandre Pinto, foi condenado, as delações premiadas de executivos, né, de empreiteiras que trataram, né, falaram de pagamento de propina em obras da prefeitura, o caso delatado por executivos do Odebrecht de uma conta no exterior apontada pelo então chefe da Casa Civil do Eduardo Paes, o Pedro Paulo, para repasse de recursos irregulares. O Eduardo Paes, como sempre, não entrando no detalhe ali das acusações e simplesmente dizendo que nos últimos 4 anos vários políticos foram presos, ele não, e ele é ficha limpa. E ao mesmo tempo já rebatendo, já jogando no colo do Crivella o QG da propina, a acusação do Ministério Público baseada em delação premiada do doleiro Sérgio Misrai, falando de um balcão de negócios criado pelo empresário Rafael Alves na Prefeitura do Rio para a liberação de recursos, de restos a pagar, né? E, por outro lado, quando isso era jogado no colo do Crivella, o Crivella também, sem responder o detalhe das acusações, o Eduardo Paes até lembrou ali do momento em que a polícia chegou na casa do Rafael Alves e o Crivella foi flagrado ligando para o Rafael Alves naquele momento, um vídeo que se espalhou aí nos últimos meses, o Crivella também não respondendo detalhadamente, mas enaltecendo que hoje, quinta-feira, ele conseguiu um resultado ali no TSE, né, parcial, mas porém que já é definitivo, sobre a inegibilidade, ele não está mais inelegível. Então ele também não respondendo detalhadamente e ficou esse jogo, um contra o outro ali no quesito corrupção. Já que a gente está aqui para dar pitaco, eu achei que o debate ficou melhor para o ex-prefeito Eduardo Paes, porque ele está 30 pontos na frente, né? Ele não caiu em nenhuma casca de banana, fez um jogo ali seguro, estava mais irônico. O prefeito Marcelo Crivella, acho que abandonou aquele tom episcopal que ele tinha em outras campanhas, estava bem nervoso e partindo para o ataque. Lembra que tem nome do doleiro, transportador, tem as contas lá na Suíça. Acho que nessa questão da corrupção ficou meio mano a mano, né, chumbo trocado. E aí quais eram os outros argumentos? O Crivella tentando mostrar que o Eduardo Paes não foi um bom administrador, mas sem muitos dados, dizendo que o Paes deixou dívidas e o Paes dizendo que era mentira. E o Paes usando o argumento do despreparo, dizendo que o Crivella é um despreparado, que abandonou a cidade, comparando o Crivella ao governador Wilson Witzel, né? Lembrando da eleição que ele, Paes, perdeu para o Witzel e dizendo, isso aí deu no que deu. Fazendo esse debate aqui com você, eu me lembro muito do meu adversário na última eleição, o ex-juiz Wilson Witzel. Ele fazia igualzinho, o tempo todo me acusava e olha como é que ele terminou, Crivella. Eu não desejo para você não, mas eu fico só imaginando depois dessa acusação de formação de quadrilha com o QG da propina,
Os guardiões do Crivella, eu acho que você vai terminar parecido com o Witzel. E eu acho que o Crivella acabou dando alguns golpes ali mais abaixo da linha da cintura. Teve um momento, inclusive, em que ele resgatou aquela história da violência contra a mulher, né, das acusações contra Pedro Paulo, que foi o candidato do Eduardo Paes na última eleição, e soltou uma frase ali: Eduardo não gosta de mulher, uma frase com duplo sentido, pouco depois do vídeo em que ele aparece chamando o governador de São Paulo, João Dória, de viado, né, uma agressão homofóbica. Então acho que o Crivella deu uma escorregada ali nesse momento, e no final das contas achei que o debate favoreceu o Paes, que já está na frente, né? Eu acho, Carol, nesse sentido, que já foi um dia do Crivella, né, dessa coisa do golpe abaixo da linha de cintura, que ele já apareceu. Além desse vídeo aí, no caso do vídeo com o Dória, nessa questão do xingamento, foi um vídeo gravado à revelia ali, tanto que depois ele pediu desculpa e tal, mas hoje começou a circular o vídeo que provocou revolta na campanha do Paes e no PSOL, dele ali junto com o deputado federal Ottoni de Paula, insinuando que Eduardo Paes no poder, o PSOL teria influência na Secretaria de Educação e logo pedofilia aconteceria nas escolas, assim. Agora você imagina em pedofilia nas escolas. E é interessante porque essa estratégia, que é nitidamente de um golpe baixo, ele não usou no debate hoje, ou seja, foi um negócio bem para as redes mesmo, né, que ele fez ali para circular na internet, assim. Então, o dia de hoje marca muito um Crivella indo para um lado do debate que é bem para o golpe baixo mesmo. Eu tenho a impressão que a gente falava aqui nas últimas semanas sobre o desafio que era o segundo turno do Crivella, né? Que o Crivella, eu cheguei até a comentar isso umas semanas atrás, que ele tinha duas eleições, uma para chegar no segundo turno, que era diferente de todo mundo, e aí que depois ele via o que ia fazer. E eu acho que a gente parece estar descobrindo aí qual é o jogo que o Crivella vai fazer, que é uma radicalização total, que não tem nenhum limite, né? E aqui eu acho que, sendo bem franco, é isso que está acontecendo, né? Falar sobre pedofilia, o Ottoni de Paula é um deputado que é envolvido nesse grupo que propaga fake news, é investigado por isso. Eu acho que, tristemente, o que parece que os próximos 10 dias vão ser nesse nível aí para baixo, né? Eu, sinceramente, não sou muito otimista em relação à possibilidade de melhora por causa da distância entre os dois candidatos, que é diferente do que a gente vê em São Paulo. Agora, Thiago, a gente vai falar um pouco de São Paulo daqui a pouco. Eu e o Paulo Celso, a gente analisou, a gente olhou com cuidado o debate em São Paulo e lá, de fato, se falou muito de proposta. Muito se falou também sobre a pandemia, os efeitos dela. A gente está vivendo um momento delicado no Brasil nesse momento, com aumento no número de casos. O que se falou da pandemia no Rio? Eu acho, Maltica, a gente está dando um abre aí no Jornal de Sexta-feira, né, falando um pouco sobre como os candidatos que estão no segundo turno pelo Brasil não estão falando exatamente sobre lockdown, né? É uma medida impopular você falar sobre isso, e foi o que a gente notou hoje aqui no debate do Rio de Janeiro. Quer dizer, ninguém fala exatamente o que vai fazer se a pandemia aí, né, continuar galopando com os números. Agora, uma coisa interessante, o Crivella hoje, ele trouxe uma nova estratégia no discurso, que foi de dizer o seguinte: gente, eu fui o cara que enfrentou a pandemia, a primeira onda, e a segunda onda está vindo aí. Vocês trocarem quem já conhece todos os dados é ruim. Mas o mais importante de tudo, eu acho que eu estou mais preparado porque eu já enfrentei o coronavírus, ele não. Se tivesse perspectiva de Olimpíada, talvez o Eduardo pudesse voltar. Mas o problema agora é a segunda onda. Então o Crivella usou desse expediente, claro, aí o Eduardo Paes trouxe os dados, né, de casos no Rio de Janeiro, de mortes no Rio de Janeiro. O Crivella contestou alguns, ficou aquela batalha de números, né, que depois a gente fará aí serviços de fato fake para mostrar quem é que está certo, quem está errado, enfim. E um outro ponto que eu achei interessante, programático, foi algo que, pelo visto, vai se dar aí na próxima semana no Rio de Janeiro. A gente lembra, a gente chegou a comentar aqui, no fim do primeiro turno, o Crivella encaminhou ali um projeto para reduzir o IPTU, né, uma cartada ali derradeira para conseguir votos no Rio de Janeiro. Eduardo Paes chegou a ironizar isso, porque o Crivella houve um momento que ele aumentou
o IPTU no Rio de Janeiro. O Crivella diz que ele não aumentou, ele atualizou a planta do IPTU. Enfim, ficou aquele embate ali. O que eu acho que pinta aí para a última semana? O Crivella desafiando o presidente da Câmara Municipal do Rio, Jorge Felipe, do partido do Eduardo Paes, para ele botar para votar na Câmara o IPTU baixo. E ele acusou o Jorge Felipe de não botar para votar porque o Eduardo Paes pediu. E o Eduardo Paes, ciente que o assunto IPTU é muito relevante nesse segundo turno, falou o seguinte: eu sou a favor da redução do IPTU. Eu anunciei lá em fevereiro, a março desse ano, numa entrevista para um jornal, que eu iria reduzir o IPTU. Esses casos absurdos que ele fez. Tem situações de IPTU pagando 10 vezes mais. Que parece um pouco o que o Eduardo fez no debate da linha amarela, né? Vale lembrar, a concessão da linha amarela existiu durante toda a era Eduardo Paes, e o Crivella teve ali um resultado judicial que o autorizou ali, né, ter ingerência pela via. E hoje o Eduardo Paes, diante da popularidade do assunto linha amarela, também defende a possibilidade de não ter mais pedágio. Então, assim, são duas coisas programáticas que eu acho interessante da gente falar do debate, coisas que o Crivella passou a defender de uma maneira, digamos, populista, que o Eduardo Paes também passou a defender. Tanto a redução do IPTU, quanto não haver pedágio na linha amarela, o Crivella acabando obrigando o Paes a também não perder discurso nessa área. Vamos falar de São Paulo, gente? Tudo que o debate do Rio teve de dedo no olho, de São Paulo foi o oposto, né? Civilidade máxima, foi isso? Foi tipo um debate inglês, assim, altíssimo nível, ao ponto de num momento de um pouquinho mais de calor, mas bem pouco, assim, uma coisa bem morna, o Boulos chegar e virar para o Covas e dizer que ele pode ser melhor do que isso, tal. Bruno, em relação a esse tema das creches, é uma pena que você apele para o medo e para as fake news. Você pode ser melhor do que isso. Foi bem leve, assim, a verdade é que se manteve um nível alto, acho que do início ao fim, né, Maltic? Do início ao fim, sim, o nível foi bastante alto, foi muito dentro dos temas da cidade, falou-se muito sobre a pandemia, da mesma forma que o Thiago mencionou, de alguma forma houve uma provocação que começou pelo Boulos para saber a questão do lockdown, e então o prefeito Bruno Covas afirmou que os dados que ele tem hoje, ele não pode falar em lockdown. Então, não há aqui espaço para qualquer tipo de fake news disseminada nesse instante de que, passada a eleição, vai haver lockdown na cidade de São Paulo. Que acompanha os dados, os dois defendendo a ciência, né, e decisões amparadas em cima da ciência. Em algum momento, o Boulos acusou o Bruno Covas de, no início da pandemia, não ter tomado algumas atitudes importantes, como, por exemplo, a testagem em massa. É evidente que São Paulo e o Brasil estão tanto tempo sem aula porque não lidaram corretamente com a pandemia no início, porque não fizeram testagem em massa, monitoramento epidemiológico, que poderia ter feito com que a curva, descesse mais rápido na cidade. O prefeito rebateu afirmando que não tinha nem mesmo os testes disponíveis, o que de fato não havia testes, não só em São Paulo, como praticamente em todo o país. Eu acredito, Paulo Celso, que no caso do Boulos, naturalmente ele forçou muito, em algum momento, a situação do vice, do Ricardo Nunes, né, que tem investigações a respeito de irregularidades relacionadas a creches. Isso tem sido martelado ao longo da campanha, isso foi reafirmado pelo Boulos ao longo desse debate. Menos 7 prédios de equipamentos de educação e assistência foram alugados por empresas de servidores ou ex-servidores ligados ao Ricardo Nunes. O prefeito nega, diz que não há nenhuma acusação, nenhuma condenação, nenhuma denúncia contra o seu candidato a vice. Da mesma forma, o Covas quis passar a imagem de estatizante no Boulos, né? Claramente, ele quis demonstrar que enquanto o Boulos oferece soluções para a cidade, sempre tentando, de alguma forma, aumentar o serviço público, o prefeito acaba falando muito nas parcerias, nas outras organizações, nos convênios com a prefeitura, que de alguma forma podem auxiliar a administração. Falar um pouco sobre as contas do município, né? O prefeito criticou as contas que foram deixadas pelo PT de Fernando Haddad, que agora é aliado de Boulos no segundo turno.
você vê nos discursos e também no debate. É o Covas tentando colocar a pecha de estatizante no Boulos, de alguma forma o Boulos tentando dizer que o prefeito não cuida adequadamente da cidade e especialmente da população da periferia, já que ele mira na periferia, porque ele teve a maioria dos votos não foi na periferia e sim no centro, numa área de classe média alta, até de população rica da cidade de São Paulo, e então certamente eles seguem no caminho da campanha. E Paulo Celso, a pergunta é até meio difícil. Quem você acha que venceu esse debate em São Paulo? Eu acho, Maltic, que o Boulos é mais carismático do que o Bruno Covas. Eu acho que ele tem mais carisma. Só que eu acho que o Bruno Covas tem muita solidez técnica, assim. Ele, claro, porque quem é prefeito, a gente já viu isso, né? A gente acompanha a eleição há muito tempo. Sempre quem está no cargo tem acesso a muito mais informação, tem muito mais intimidade com as informações da cidade. Eu acho que no Rio tem uma particularidade que os dois, quer dizer, o Crivella é prefeito e o Paes foi prefeito, então ambos conhecem bem a cidade. Eu acho que tecnicamente o Covas mostrou muita solidez, falava dos números com profundidade, conhecia o detalhe de cada programa, mesmo quando o Boulos fez uma pegadinha, o Boulos, na hora que, numa pergunta que ele foi fazer sobre o coronavírus, ele pediu pro Covas dizer qual era a taxa de infecção por 100 mil habitantes ou algo assim naquele momento, que disse que a prefeitura não estava informando. E aí o Covas não respondeu, obviamente, o dado na vírgula, mas falou que no dia, que hoje, nesta quinta-feira, tinha tido uma coletiva e aí veio com vários dados de qual o número de paulistanos que já foram infectados. Então, enfim, mesmo quando foi tentado trazer ele para o dado mais difícil de saber tecnicamente, ele tem muitos dados e ele evidenciou isso. Eu acho que o Boulos tem mais carisma, acho que o Boulos tem mais vigor na narrativa de que você deve... São Paulo pode ser uma cidade melhor, que ele optou por estar na periferia. Eu acho que isso é um dado interessante, mas eu acho que ninguém saiu muito vencedor do debate, né? E a distância entre... E eu acho que o fato de ninguém ter saído muito vencedor até tem a ver com a distância que eles têm hoje na pesquisa, né? Se você pegar votos válidos, a distância entre eles é de 16 pontos, né? Não é uma distância imensa, é uma distância que é contornável, é possível o Boulos chegar e ganhar a eleição, né? Hoje o Covas está 16 pontos à frente, só que também ninguém quer correr risco demais, porque o Boulos não pode mergulhar no debate para uma loucura como o Crivella fez no Rio, né? Transformar o debate numa sandice, porque senão ele pode vir um tudo ou nada. Então nenhum dos dois quer se arriscar muito, mas eu acho que o Boulos talvez tenha saído um pouquinho melhor. E do lado do Boulos, eu acredito que ele não foi bem na questão de segurança, quando claramente o Bruno Covas colocou o Boulos contra a parede e de alguma forma demonstrou que ele tem mais afinidade com a tropa, né? E mais aproximação com os policiais, inclusive fazendo a vinculação com o governo do estado de São Paulo, já que a PM naturalmente está vinculada ao governo do estado e não à prefeitura. Só fazer um adendo aqui, que eu acho que é uma característica dos dois debates. A gente teve o presidente Jair Bolsonaro completamente fora do debate aqui do Rio. No caso de São Paulo, na verdade, ele já está fora por uma premissa mesmo. Nenhum dos dois candidatos, né, é apoiado pelo Bolsonaro. Mas no Rio a gente tinha o Crivella, até hoje de manhã, tentando fazer com que o Bolsonaro estivesse em alguma agenda dele na última semana de campanha, e o Bolsonaro não virá. E o Flávio também já falou que não participará de nenhum ato da campanha, o que corrobora o que a gente até chegou a cogitar ali naquele domingo ali de eleição, que talvez o Bolsonaro considerasse que a missão dele estava cumprida no Rio de Janeiro. Então o Bolsonaro fora, o Crivella não citou o Bolsonaro durante o programa inteiro, ao contrário do primeiro turno que ele citou no debate da Band, ao contrário do Luiz Lima, por exemplo. O Bolsonaro não foi uma figura citada no debate. E aí é engraçado, porque o Eduardo Paes, num ato até que eu considerei, Carol, não sei se você achou também, teve um determinado momento que o Eduardo Paes deu uma estocada ali na Dilma, gratuita, porque
nesse duelo de números ali com o Crivella, né? O Crivella falando muitos números e números e números, naquela estratégia que até o Paulo Celso e eu estávamos conversando outro dia, né? Que o César Maia fala muito, né, PC, que quem apresenta números quebrados, né, acaba parecendo que está falando uma coisa super exata, e vários números que o Crivella foi falando durante o debate foram sendo desmentidos pelo Paulo Messina, por exemplo, durante o debate, quantidade de escolas municipais. Parece que ele estava errando um monte de número ali durante o debate. O Paes, ele deu uma cutucada na Dilma nessa hora dos números, num momento até que eu estava achando que ele ia falar que o Crivella ia dar uma cornetada, né, no jeito que o Crivella falou sobre rejeição na CNN essa semana, que viralizou também a conta maluca que o Crivella fez sobre a rejeição dele de 70%. 2,5 não vem azul. Historicamente, 1,5 vota nulo e meio vota em branco. Portanto, 45%. 4 eleitores e meio. Quem vota são 5,5%. Ele deu uma estocada no Crivella, não lembrando esse número, mas sim comparando o Crivella com a ex-presidente Dilma, dizendo que ele parecia a Dilma falando de números. Eu achei super gratuito, num momento em que o PT está apoiando ele, num momento em que o PSOL aí está declarando apoio crítico a ele, Marcelo Freixo. Não sei, Carol, se você ficou com essa impressão, que foi num momento ali do debate, né? O Paes usou muito a expressão pai da mentira, ele ficou o tempo todo pai da mentira, pai da mentira, pai da mentira, falando desses números, desses dados todos que o Crivella fez, até que teve um determinado momento que o Crivella, desse jeito meio duplo sentido, começou a chamar o Paes de madrinha da mentira, madrinha da mentira. Então, só para destacar esses 2 pontos aí que eu achei curiosos aí. Eu achei que nessa hora o Eduardo Paes estava remetendo à fala da CNN, só que ele não verbalizou. Assim, para quem viu a fala na CNN, quem viu entendeu essa referência à Dilma. Foi na hora que o Crivella estava citando dados sobre infecção, comparando a taxa de infecção por Covid no Rio e em São Paulo. Ele queria dizer que o Rio estava... que São Paulo estava pior do que o Rio, e aí também fez uma confusão de números. Mas achei que ali foi uma derrapada, porque o PT está apoiando o Paes, e vamos combinar que o Paes foi aliado dos governos do PT, né, gente? Ele foi lá pedir desculpa para dona Marisa, na época que quis se eleger, na época que o Cabral era governador, que o Lula era amigo, aí ligou pro Lula para dizer que Maricá, que era uma porcaria, que ele, né, a gente sabe da relação que o Paes já teve com o PT, então ali acho que ele deu uma escorregada, eu acho que ele percebeu e mudou de assunto depois. Vamos falar de pesquisa, pessoal. E aí, Thiago, a pergunta. No Rio de Janeiro, a gente tem um candidato, que é o Eduardo Paes, que hoje ele reúne mais de 30 pontos percentuais de diferença sobre o seu adversário, Marcelo Crivella. Aí ele vai para um debate cheio de agressões de ambos os lados. Será que para ele é confortável participar desse tipo de confronto? O Paes, ele já estabeleceu a régua de comparecimento em debates, né, justamente para não se expor, né? Então ele decidiu ir só a 2 debates nesse segundo turno, né? Há outros marcados, né? O da CNN, por exemplo, que o Crivella foi, o Paes estava lá, enfim, na feijoada, lá, enfim, no aniversário da tia Surya. Ele mesmo já não está se expondo porque, ainda que a vantagem seja muito grande, né? E vamos combinar, é case se o Crivella virar isso, não? Hoje, assim, qualquer pessoa que acompanha a política, o Eduardo Paes está eleito diante dessas pesquisas, diante do dado de rejeição e tal. Então acho que o Paes já estabeleceu essa estratégia, vai só o da Band, que foi hoje, vai no da Globo, e vai deixando o tempo passar e tal, etc, né? O Crivella vai tentando essas cartadas, parecendo desesperado aí, né? Alguns ataques abaixo da linha de cintura, essa agenda do IPTU ali da última semana. A cartada Bolsonaro ele não terá na última semana. Então parece muito um jogo jogado no Rio de Janeiro. Ao contrário de São Paulo, que o Bruno Covas é favorito, mas não dá para falar que as situações são as mesmas. Assim, o Boulos ainda pode aí ter uma virada, eu acho bem difícil, mas a situação do Crivella no Rio parece irreversível.
Só reforçando aqui os números, gente, segundo o Datafolha, no Rio, o Paz está com 71% dos votos válidos, o Crivella tem 29%, e em São Paulo, Bruno Covas está com 58% dos votos válidos e o Guilherme Boulos com 42%, são os números do Datafolha. Eu acho que são exatamente esses números e essa diferença que mostra, que determina qual é o estilo de debate que a gente vai ter nesse segundo turno. Em São Paulo é interessante porque o Bruno Covas conseguiu algo que nenhum candidato fazia há pelo menos 4 eleições, que é a cidade inteira. Ele ganhou em todas as zonas eleitorais de São Paulo. Tradicionalmente em São Paulo, a esquerda, que até a última eleição era sempre um candidato do PT, ganhava na periferia, né? São Paulo ficava um anel mesmo vermelho no entorno da cidade e o miolo azul. E dessa vez o Bruno Covas conseguiu ganhar em toda a cidade. É uma votação muito homogênea e é interessante porque os dados desse Datafolha já mostram uma migração de votos. E era bem o que já estava previsto e que inclusive a gente já tinha conversado aqui, né? Os votos do Russomano e do Mamãe Falei foram majoritariamente do Bruno Covas, os votos do Gilmar Tato foram majoritariamente do Boulos, só que você não tem muito mais voto aí em discussão, né? Eu acho que a situação em São Paulo permite uma virada, porque você ainda tem um percentual da sociedade que não está 100% decidida, mas não é uma virada fácil. Hoje, o responsável pela pesquisa Datafolha, ele inclusive escreve um texto falando sobre isso, que ele acha que o máximo que é possível em São Paulo é o Boulos ganhar por uma margem muito pequena, né? A eleição do Rio é dada, como o Thiago disse aí, é dada como uma vitória certa. Acho que o Crivella hoje, ao levantar esse tema da pedofilia, que é obviamente ridículo, né? Eu acho que essa é a hora que não tem muito como a gente não dar nome aos bois. Ele dá a dimensão do tamanho da lama que seria preciso entrar para poder fazer uma virada de 40 pontos. Né? Um negócio isso. A não ser que você consiga acusar seu adversário de pedófilo, você não tem a menor chance de fazer uma virada. Vamos encaminhar o encerramento aqui, gente, falar um pouquinho de uma capital. Durante a apuração dos votos, né, Carol, a gente viu no Recife a Marília Reis em alguns momentos, inclusive, superando o João Campos no número de votos. No final da disputa de primeiro turno, o João Campos terminou à frente, mas com uma diferença pequena. E aí, o que a gente viu? Que na primeira pesquisa, a gente viu nessa pesquisa Datafolha, nos votos válidos, a Marília Reis do PT com 55% dos votos e o João Campos do PSB, do partido tradicional da cidade e do estado, com 45%, já 10 pontos percentuais à frente. Aparentemente ela está abrindo a boca do jacaré, ou seja, está se distanciando no momento, faltando aí um pouco mais de uma semana para a disputa, né, pessoal? Parece que é uma eleição ali que o debate final vai fazer diferença, porque por mais que a boca do jacaré esteja abrindo, mas as diferenças não são semelhantes. Acho que a gente está falando aqui das duas capitais aqui, Rio e São Paulo. Então me parece ter jogo ali e acho que vai ser um debate bem importante ali na última semana, né? O que eu queria destacar aqui é que talvez, se a Marília vencer lá em Recife, se essa vitória aí se confirmar com o João Campos, o PT vai ter alguma história para contar aí finalmente na eleição, porque o que foi o resultado ali do primeiro turno, né? A gente sempre falando de Boulos, PSOL, né? Da Manuela, PCdoB, né? O PDT, a gente fez o ranking aí, acabou sendo o partido aí de esquerda que conseguiu mais municípios. A gente passou a campanha inteira falando de Marta Rocha, que no fim das contas acabou não acontecendo. Mesmo o PSB, a gente passou o primeiro turno inteiro falando de João Campos. No fim das contas, o que foi a gente no primeiro turno? Só falando que o PT não crescia com Tato e a Benedita também sempre naquele quarto lugar ali. Se a Marília conseguir uma vitória em Recife e outro resultado se consolidar no Rio de Janeiro, eu quero destacar aqui o município de São Gonçalo, com 1 milhão de habitantes, né, vai ter uma história para contar pelo menos no segundo turno, não só das derrotas aí do primeiro turno, que a gente veio falando durante muito tempo. Acho que é bom a gente ficar de olho aí nessas duas cidades.
Então tá, pessoal, esse foi o Ao Ponto especial de eleições desta sexta-feira. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Lembrando que a cobertura completa das eleições do segundo turno, das movimentações e das pesquisas você acompanha no site do Globo. Thiago Prado, Paulo Celso Pereira, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Um abraço. Um abraço, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Lembrando que a edição é do João Guilherme Lacerda. Até mais. Tchau.